Boa noite, alunos. Então, hoje a gente tem aula de Física 3, né, curso de Engenharia Elétrica, 16/4. Então, como eu expliquei para vocês, então, a partir dessa semana, a gente vai começar a gravar as aulas e deixar disponível depois no linkzinho no YouTube, então, para vocês terem acesso às aulas gravadas, né, essas aulas online que a gente tem. Então, a aula de hoje é o mapa 9 e o mapa 10, que a gente vai utilizar. Nós vamos falar um pouquinho sobre corrente elétrica e resistência, tá? Que é a continuação, então, do nosso conteúdo aí de Física 3, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, para vocês terem, né, no material de apoio, tá? Então, é um PDF que vocês têm aí, que vai falar sobre corrente e resistência. Se vocês observarem, o material que eu estou usando é da IFGW, tá? É uma parceria com a Unicamp, é um Instituto de Física Gleb Whiting, né? É um instituto que tem essas aulas, faz parceria com a Unicamp, e são aulas bem elaboradas, né? Eu gosto muito de usar já esse material deles, tá? Mas esse material também está condizente com o nosso livro que a gente usa como base, né? Que é o livro do Serway, tá? Que a gente já tinha visto aí algumas coisas, né? Nós estávamos conversando. A aula de hoje, então, corrente e resistência, eu vou explicar um pouquinho do conteúdo aqui para vocês, e depois eu vou fazer alguns exemplos que vai ajudar vocês daí a resolver os exercícios, aquela lista que está postada lá no Moodle como tarefa, para vocês postarem para mim posteriormente, tá? Então, a matéria de hoje, eu vou fazer depois uns exemplos para vocês estarem resolvendo lá, tá? Deixa eu só vir aqui, que eu acho que tem alguém. Não? Achei que tinha alguém que estava chamando. O Anthony não consegue entrar. Daí, depois, diz para ele, André, que depois vai ficar disponível, né? Diz para ele ir tentando, que qualquer coisa a gente aceita ele aqui a hora que ele conseguir, tá? Senão, pode falar que vai ficar disponível daí a aula, e ele consegue ter acesso daí depois, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de corrente e resistência, tá? A primeira coisa que a gente vai perceber, então, é a questão da corrente elétrica. O que é corrente? Na verdade, a gente só vai ter uma corrente elétrica quando a gente tiver um movimento ordenado de elétrons, né? Um movimento ordenado de cargas vai me dar essa corrente elétrica, então, tá? Toda a nossa corrente elétrica, ela vai ter sempre um sentido, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma bateria, uma pilha, ela vai ter um sentido. E esse sentido, geralmente, a gente considera ele do positivo para o negativo. Então, esse sentido da corrente elétrica do positivo para o negativo, né? Ele vai me dar para onde vai a corrente num determinado circuito. E isso é importante, né? Se vocês que fazem, já estão fazendo a cadeira, né? A disciplina de circuitos elétricos, vocês sabem que quando a gente usa a lei dos nós e a lei das malhas, o sentido da corrente é que determina aquilo que eu estou fazendo no meu sistema, né? Então, é fundamental que a gente saiba qual que é o sentido da minha corrente elétrica, tá? Por isso, da importância da gente entender o que é essa corrente elétrica. Então, geralmente, quando a gente faz a definição de corrente, o que a gente tem? A nossa corrente elétrica vai ser uma carga dividida por um determinado intervalo de tempo, ou seja, uma parte infinitesimal dessa carga, um dq, por uma parte infinitesimal de tempo, que é o meu dt, né? Ou seja, para mim encontrar isso daqui, se eu fizer a minha carga, né? Se eu multiplicar cruzado aqui, ó, i dt, então eu posso fazer essa integração aqui, né? Quem que é a minha variação de carga, por exemplo, né? A minha variação de carga é uma integral de i dt, tá? Então, sempre que a gente precisar encontrar a quantidade de carga ou a quantidade de corrente, por exemplo, que atravessa um determinado ponto de um circuito, essa minha corrente vai ser a quantidade de carga que atravessa ele durante um determinado intervalo de tempo, né? E se nós pegarmos aqui carga por tempo, então a gente vai dividir Coulomb por segundo, né? Porque a carga é sempre em Coulomb e o meu tempo é em segundos.
Então, 1 coulomb por segundo seria a minha unidade de corrente elétrica, tá? E aí, 1 coulomb por segundo é a mesma coisa que 1 ampere, né? Então, a gente considera, na unidade do sistema internacional, a minha unidade de corrente elétrica é ampere, tá? E ela é resultado de quem? De coulomb por segundo, ou seja, da quantidade de carga que atravessa um determinado condutor, né, durante um determinado intervalo de tempo. Lembrem que essa carga atravessando um condutor é como se eu conseguisse achar uma seção reta aqui desse fio, né, e conseguisse contar, por exemplo, quantos elétrons passam por aí durante 1 segundo, né? Se eu pegar essa quantidade de carga e dividir pelo tempo, então, eu vou ter a minha corrente elétrica, tá? Lembram disso daqui, ó, né? É o pesadelo de vocês lá em circuitos, né? Quando a gente fala, embora a gente represente a corrente elétrica por flechinhas, né, para determinar o sentido, elas não são vetores, né? Elas são escalares. E aí, isso daqui é exatamente aquele nossa lei dos nós, né? Que a gente tem lá em circuitos, que vocês veem em circuitos. Quem que é a minha lei dos nós, né? Ó, quem que é a minha lei dos nós? Ela me diz que a corrente elétrica que eu tenho entrando num determinado nó tem que ser exatamente igual à corrente elétrica que sai desse nó, né? Ou seja, se nós pegarmos isso aqui como ponto de referência, ó, essa primeira figura, figura A aqui, o meu I0, quando chega aqui nesse nozinho, né, eu vou ter, ele vai se dividir em I1 e I2, isso significa o quê? Que se eu pegar a total de corrente nesse I0, ela tem que ser igual depois a somatório de I1 mais I2, né? Porque se ela vai se dividir aqui nesse nó, então é isso que eu vou ter, tá? Isso a gente conhece, você já vem lá em circuitos, né, como a lei dos nós, tá? Ou seja, toda a corrente elétrica que chega no nó tem que ser exatamente igual à corrente elétrica que sai desse nó, tá? E aí nós temos sempre o sentido convencional da nossa corrente, né? Quem que é o nosso sentido convencional da corrente? Então, é a carga, né, no qual se moveriam, seriam as cargas positivas, mas, na verdade, o que que a gente tem, né? Os verdadeiros portadores de carga são negativos, né, que são os nossos elétrons, tá? E a gente tem os elétrons como cargas negativas, tá? Sempre que a gente faz, então, a principal função da gente determinar a corrente, nesse caso aqui, é vocês usarem sempre a lei dos nós, né? A quantidade de corrente que entra no nó tem que ser exatamente igual à quantidade de corrente que sai desse nó. E aí, a gente tem uma outra coisa num condutor que a gente chama de densidade de corrente. Lembram que eu comentei com vocês, ó, que isso aqui a gente vê um pouco mais a fundo lá quando a gente faz eletromag, tá? Mas o que que é essa minha densidade de corrente elétrica? É a quantidade de carga que existe num determinado ponto desse condutor, tá? Quanto mais carga eu tiver ali, na verdade, mais corrente eu vou ter, né? Porque se carga é a quantidade de corrente, então eu vou ter, se corrente é a quantidade de carga, desculpem, né? Quanto mais cargas eu tenho aqui, maior é a minha densidade de corrente. Mas se nós pegarmos um condutor, vejam bem, a densidade de carga de um condutor, desculpem, a densidade de corrente de um condutor, ela é maior na superfície ou no centro? Quando a gente pega um condutor qualquer, aonde que as cargas se acumulam? Elas se acumulam na superfície desse condutor ou no centro do condutor? Sempre na superfície, né? Então, significa o quê? Que a minha densidade de carga, ela é sempre maior na superfície do que no centro do condutor, tá? Então, isso que vai ser a minha densidade de corrente, ó. Então, toda vez que eu for determinar minha densidade de corrente, que é esse J, quem que vai ser essa minha densidade de corrente? Vai ser um JDA, ou seja, pela área do meu condutor, tá? Então, aonde eu sempre vou achar a minha densidade de corrente, pegando a corrente elétrica existente naquele ponto, dividido pela área daquele ponto, né? Então, se eu pegar um fio, por exemplo, tá? É óbvio, né, gente, que se o fio for fino, eu vou ter praticamente uma densidade de corrente homogênea nessa seção transversal do fio, tá? Quando a gente tem um fio, por exemplo, imagine um fio grande que seja oco, né? Daí a minha densidade de corrente, obviamente, fica na superfície desse fio.
tá? Mas sempre eu vou achar essa minha densidade de corrente, ela vai ter a ver com a quantidade de carga ou de corrente que eu tenho numa determinada área. E aí eu posso achar a velocidade de deriva, tá? Quem que é a minha velocidade de deriva? Por exemplo, ó, imaginem que eu tenho um elétron quando eu aciono um interruptor, né? E eu ligo uma luz, uma lâmpada, aquele elétron que está lá no meu interruptor, no fio do meu interruptor, quanto tempo ele demora para chegar na lâmpada? É praticamente instantânea esse movimento? Não é, né? Embora a luz seja instantânea, essa energia ela vai passando de, digamos assim, né, entre aspas, de elétrons para elétrons. Mas, na verdade, esse elétron demora muito tempo para chegar lá na lâmpada. Né? Se eu considerar apenas uma carga, um elétron, ele passando pelo fio, ele vai demorar muito tempo para fazer esse caminho aqui, para percorrer esse percurso, né? Por quê? Porque como é que a luz chega tão rápido, então, né? Porque esses fótons, essa luz é o quê? São energias, então essa energia vai passando de ponto a ponto, né? Mas o elétron em si, esse movimento de elétron aqui, a velocidade de deriva dele é muito pequena. Então, ele demora muito tempo para atravessar o fio, tá? Então, eu posso encontrar essa velocidade de deriva. Ó. Quem que é a minha velocidade de deriva? Ela tem a ver com a minha densidade de corrente, ó, tá? Então, essa velocidade de deriva vai ser quem? A densidade de corrente elétrica dividido por N. Quem que é o N? É quantos portadores por unidade de volume eu tenho ali, ou seja, quantos elétrons eu tenho ali, tá? Nesse caso, né, se a gente pensar aqui nos elétrons. E o E, então, é a carga elementar, que pode ser a do elétron, pode ser a do próton, né? Mas geralmente são elétrons que a gente utiliza, tá? Então, a velocidade de deriva vai ser quem? Vai ser a densidade de corrente, tá? Que eu vou ter aqui, ó. Quem que é a minha densidade de corrente? É I, que é a corrente elétrica, dividido pela área, tá? Dividido por quem aqui? A densidade de corrente dividido pelo número de elétrons ou de prótons que eu tenho, geralmente são elétrons, vezes a carga elementar de cada um deles, tá? Então, geralmente, essa velocidade é muito pequena, tá? Não é a velocidade da luz, nem próximo a isso. Embora a gente pense nisso, né? Ah, se eu estou ligando uma lâmpada, a velocidade do elétron é muito grande, a velocidade da luz. Não é, tá? Essa velocidade de deriva dentro de um condutor, ela é sempre muito pequena, tá? Pois eu faço ali alguns exemplos. Isso é de densidade corrente, ou corrente elétrica, tá? Que a gente viu ali. Aí agora a gente passa para resistividade ou resistência, tá? A resistência e a resistividade a gente vai estudar pelas leis de Ohm, né? Mas o que são essas resistências? O que é uma resistência? O nome já diz, né? É alguma coisa que resiste a algo, né? No caso da resistência dentro de circuitos elétricos, então a nossa resistência é a capacidade que esses condutores têm de impedir o movimento de elétrons dentro deles, tá? Geralmente a gente vai colocar um resistor, né, no circuito, e aqui tem alguns modelinhos de resistores, tá? E eles servem para quê, né? Geralmente, o resistor, a principal função dele, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma resistência, você aquecer alguma coisa, tá? Mas dentro de um circuito elétrico, a principal função de um resistor é o quê? Controlar a corrente dentro de determinados pontos de um circuito, tá? Embora esses tipos de resistores aqui a gente use bastante em circuitos elétricos, né, em eletrônica, mas, por exemplo, a gente pode falar de resistência, sei lá, a resistência de um chuveiro, a resistência de um daqueles ferro elétrico, a resistência de um daqueles aquecedores de água, né? Então, aí, a principal função do resistor é o quê? É transformar a corrente, energia em calor, tá? Então, dentro de um circuito, a gente usa resistor para controlar a corrente, tá? Mas também eu posso usar resistores para aquecer, né? Para a função de aquecimento. E aí vocês já conhecem isso, né? Lá nos símbolos dos circuitos elétricos, quando apareceu um R aqui, a gente tem um resistor, né? E é sempre uma molinha, né? Geralmente é um zigue-zague, ele representa um resistor dentro de um circuito. E aqui a gente tem a definição de resistência, ó, vai ser a nossa DDP, né, os nossos volts, dividido pelo nosso I, que é a corrente elétrica.
E a unidade de medida da resistência é Ohm, né? Por isso que a gente vai determinar a resistência pelas leis de Ohm. Pelas leis de Ohm, deixa eu só passar aqui, ó. Essa daqui é a segunda das leis de Ohm, né? Desculpem, a primeira da lei de Ohm, tá? Quem que é a minha resistência, ó? Vai ser a resistividade do fio, né? Ou do metal, onde que eu tenho o condutor, né? Em qualquer condutor, de L, que é o comprimento, dividido pela área de seção transversal, tá? Então, vejam, ó, se essa daqui é a primeira das leis de Ohm, tá? Quem que é essa minha resistividade, ó? Essa resistividade, ela é tabelada. Para cada material, eu vou ter uma resistividade. O que significa essa resistividade? Significa o quanto esse material é ou não condutor, tá? Então, aqui, ó, a gente vai determinar essa resistência, né, ó, a gente vai ter essa resistividade, ele tem a ver também com a temperatura do material, tá? E aí, por isso que eu posso ter materiais supercondutores, porque se eu diminuir muito essa temperatura aqui, muito próxima ao zero absoluto, né, 293 Kelvin negativo. Então, quanto menor for essa temperatura, eu consigo fazer com que esses materiais sejam, alguns, né, sejam supercondutores, tá? Mas deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Aqui tem a tabela de algumas resistividades, certo? Quanto menor for essa resistividade, menor vai ser a resistência desse fio em oferecer passagem a essa corrente elétrica, tá? Por isso, ou seja, se eu pegar um fio com baixa resistividade, a tendência que ele aqueça dentro de um circuito é muito pequena, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu pego a prata, ela tem uma resistividade de 1,62, 10 na menos 8 ohm por metro, ó, ohm vezes metro, né? Se eu pego o cobre, tem 1,69, se eu pego alumínio, tungstênio, ferro, tá? Vidro, né? Então, aqui tem uma tabela dos principais condutores. Vejam que os nossos fios de cobre que a gente utiliza, ó, ele tem 1,69, 10 na menos 8, né? Se eu fizesse os fios de prata, ó, eu ia ganhar um pouquinho em resistividade, né? Então, ele ia aquecer um pouco menos, ó, ele conduz um pouquinho melhor a prata, conduz um pouco melhor do que o cobre, né? Isso a 20 graus Celsius, tá? Que é uma base que a gente tem aqui, tá? Mas essa resistividade, esse Rho, ele sempre vai estar tabelado, né? Eu vou ter ali determinados materiais e eu vou ter determinadas resistividades. Então, mas o que interessa para a gente é isso aqui, ó, tá? Quando a gente for calcular a resistência de um fio qualquer, eu vou pegar aqui a resistividade, o comprimento dividido pela área, tá? Então, vejam bem, gente, ó, quanto mais comprido for o fio, mais grosso ele tem que ser, tá? Por quê? Porque eu tenho que diminuir essa minha resistência, senão ele aquece, ó. Se eu pegar um fio comprido mais fino, tá? Essa minha resistência aumenta, ó. A mesma coisa, ó, se eu diminuir esse meu fio, se eu precisar colocar um fio, por exemplo, que suporte uma grande quantidade de corrente, ele tem que ter uma resistência muito pequena. Por exemplo, se eu for colocar lá um fio para alimentar um forno elétrico, né? Ou um chuveiro elétrico. O que acontece? Eles precisam, são eletrodomésticos, né? Ou eletrônicos, que precisam de uma grande quantidade de corrente. Então, quanto mais corrente eu preciso, tá? Menor tem que ser a minha resistência para esse fio não aquecer. Então, a ideia é pegar sempre o quê? Uma alta área, ó. Então, se eu pegar essa área de seção transversal do fio aqui, e ela for muito grande, ó, eu consigo diminuir essa resistência. Então, isso significa o quê? Que eu tenho que pegar um fio grosso, né? Que se eu pego um fio grosso, eu consigo diminuir bastante essa resistência aí, tá? Essa é a segunda das leis de Ohm, né? E a primeira da lei de Ohm, então, é essa daqui que nós vimos lá na definição de resistência, ó. A resistência de um determinado fio, né, por definição, vai pegar a DDP e dividir pela corrente, né? Então, eu pego os volts e divido pelos amperes e eu vou ter a minha resistência aí no fio. E aí, nós vamos ter resistores que se comportam como resistores ômicos e resistores não ômicos, tá? Então, um condutor ômico, tá? Resistores ômicos é aquele que a corrente e a DDP são proporcionais, né? Então, se você aumenta a corrente, aumenta a DDP, e assim sucessivamente, tá?
Então, eu posso ter, e aí são bem proporcionais, ó, o gráfico vai dar uma reta. Se eu tiver um condutor não ômico, aí o processo é diferente, né? Num condutor não ômico, ele não representa uma reta, ele vai representar sempre uma parábola, né? Uma curva, certo? Então, isso indica que o resistor não é ômico. O que significa um resistor não ômico? Ele não consegue seguir essa lei de Ohm, tá? Porque a lei de Ohm diz que a resistência é a DDP dividido pela corrente, né? Então, DDP e corrente são grandezas diretamente proporcionais, tá? Quando que, professora, Uhum. quando que um resistor ele não se aplica na lei de Ohm? Que tipo de resistor seria esse? Daí não sei te dizer, né? Eu sei que ele não faz com que a corrente e a DDP sejam proporcionais, tá? E aí vocês têm que ver lá nos circuitos, eu acho que o Cleidmar deve conseguir responder isso para vocês, tá? É, a gente como físico só diz que um resistor não é ômico quando ele não obedece a essa lei de Ohm. Quando eu jogo aqui na equação e eu não tenho uma proporcionalidade, tá? Que o gráfico não me dá uma reta. Aí ele é um resistor não ômico. Sabe que eu nunca parei para pensar nisso, ó, quais são os resistores não ômicos que eu tenho, tá? Mas vou procurar saber, tá? Aham, beleza. Obrigado. Beleza? Mas pergunta o Cleidmar deve saber, já que ele queria dar aula para vocês hoje. Então, vamos lá, tá? De acordo com a visão microscópica da lei de Ohm, né? Então, é isso aqui que eu tenho, ó, um movimento ordenado de elétrons, né? Se eu tiver um movimento ordenado, então eu vou ter uma característica de um resistor ômico, tá? O que acontece ainda dentro das resistências? Dentro dos circuitos elétricos, eu posso ter a potência, né? O que eu sei da potência? Ó? Que na verdade a potência de um aparelho é quanta energia você gasta para manter esse aparelho ligado, né? Então, isso vai ser a minha potência. Geralmente, na física, a gente representa, ou em qualquer coisa, né, dentro do circuito, a gente representa a potência por isso aqui, ó. Potência é U vezes I, ou V vezes I, tanto faz, tá? Volts vezes ampere. Aí, se nós pegarmos a condição da resistividade, que é R igual a U vezes I, né? Aliás, R igual a U dividido por I, se nós substituirmos essa equação aqui, ó, dentro dessa equação da potência, nós podemos ter outras duas equações derivadas, ó. Então, a potência pode ser U vezes I, a potência pode ser a resistência vezes o I ao quadrado, ou a potência pode ser U ao quadrado dividido pelo R, tá? Depois eu mostro aí para vocês as derivadas. Mas aqui é bem fácil, é só a gente substituir o U e o I pela lei de Ohm que a gente tinha aqui, né? Se nós pegarmos isso aqui, ó, e fizermos a substituição, tá? O R é quem? U dividido por I. Então, se nós jogarmos aqui, ó, né? Se nós pegarmos o R sendo U dividido por I, né? Você vai pegar o I ao quadrado e corta aqui, esse U fica U ao quadrado, tá? Então, é bem simples a gente fazer essas derivadas aqui de potência. Então, eu posso representar a potência por isso aqui, ó, U vezes I, posso representar a potência por R vezes I ao quadrado, e posso representar a potência por U ao quadrado sobre R, tá? Então, essas são as minhas fórmulas, digamos assim, de calcular a potência dentro de um determinado aparelho, tá? Lembrem sempre, né, que quanto mais potência esse aparelho tiver, mais energia ele vai gastar, certo? Então, significa que a minha resistência, por exemplo, ela vai ser alta, né? Porque eu vou ter uma potência alta, eu posso ter também uma resistência alta aqui, tá? Porque eu vou precisar de mais energia para consumir ali, para poder que ele se funcione, né? O que a gente tem aqui, ó? A questão das conduções, tá? Então, as conduções dos materiais, a gente sabe que nós temos materiais condutores, isolantes e semicondutores ou supercondutores, né? O que acontece com a condução dos materiais? São as bandas de condução que a gente tem, tá? Então, aquela resistividade lá de um material qualquer, ela depende também do tipo de material que eu tenho. Mas eu posso fazer também materiais condutores, materiais isolantes, semicondutores ou supercondutores, fazendo o quê? Fazendo com que a energia que flui entre eles seja facilitada, no caso dos condutores, dos supercondutores, ou seja dificultada, no caso dos isolantes,
né? Então, eu posso fazer aqui, ó, um condutor vai ter uma banda de valência aqui, e a gente consegue aumentar a energia de condução entre eles, tá? Se nós pegarmos um isolante, então eu preencho essa camada aqui, essa banda de valência, e aí o que acontece? Esses elétrons não conseguem passar por aqui, né? Os supercondutores, ó, os semicondutores, desculpem, eu diminuo essa distância aqui, ó, tá? Se eu diminuo essa distância entre uma banda de condução, né, uma banda de condução e uma banda de valência, então ele vai se tornar um semicondutor, porque a energia que eu preciso gastar aqui é menor do que aqui, tá? Mas isso vocês vão ver lá também em materiais, certo? Então, não é tão importante assim para que a gente entenda isso agora, tá? Mas existem estudos, por exemplo, dentro da eletrônica que são determinadas em cima disso daqui, né, dos gap que a gente faz, das bandas de condução, das bandas de valência, e você pode ir misturando aqui materiais para você conseguir fazer aquilo que você precisa, né, principalmente dentro dos circuitos elétricos, que às vezes você precisa combinar alguns materiais, porque você precisa ter condutores, isolantes ou semicondutores dentro de um pequeno circuito, tá? E os supercondutores, então, na verdade, os supercondutores, eles têm uma condução praticamente sem resistência, né? Então, a resistência tende a zero, quando você aplica ali essa equação da lei de Ohm. Só que o que acontece nos supercondutores? Eles vão ter algumas propriedades magnéticas bem interessantes, que a gente vai ver também quando a gente estudar lá eletromag, tá? Geralmente, os supercondutores, eles são obtidos, né, quando você diminui muito a temperatura deles, tá? Então, quando você pega um condutor e diminui muito a sua temperatura, ele pode se tornar um supercondutor. Às vezes não precisa nem ser um bom condutor, tá? Ele tem algumas propriedades que se você diminuir a temperatura, ele vai se tornar um supercondutor, tá? Ele não precisa nem ser em temperatura 20 graus Celsius, por exemplo, ele não precisa ser um bom condutor para se tornar um supercondutor quando você diminui a temperatura, tá? Isso depende muito das suas condições aqui de ordenação, né? Como é a sua estrutura atômica, certo? Então, tem materiais que a 20 graus Celsius têm uma estrutura atômica que não conduz eletricidade, mas se você diminuir muito a temperatura, ele se arranja de tal forma que a condução fica perfeita, né? Praticamente não oferece resistência, tá? Então, esses são os materiais supercondutores, ok? Então, agora eu vou tirar aqui esse compartilhamento, tá? E vou fazer com vocês alguns exemplos ali desse conteúdo que a gente tinha aqui, tá? Então, quando nós temos uma determinada resistência e corrente elétrica, o que nós temos, tá? Sempre quando a gente pega a variação, por exemplo, se nós formos fazer a questão da quantidade de corrente elétrica, né? Se nós pegarmos aqui, ó, e formos fazer a nossa corrente, o nosso I, tá? O que nós temos aqui, ó? Se nós pegarmos, quando a gente vai determinar corrente, né? Então, vamos colocar aqui. Se nós tivermos que determinar corrente elétrica, o que nós temos como uma propriedade da corrente elétrica? Então, o nosso I sempre vai ser a variação da quantidade de carga dividido pela variação de tempo, tá? Só que quem que é esse nosso I? Esse nosso I é um I médio, tá? Por quê? Porque esse meu T, ele tem um limite de tendendo a zero, tá? Sempre que a gente for fazer essa quantidade de corrente aqui, nós vamos pegar aqui a quantidade de carga que atravessa um determinado fio, né? Se nós tivermos um fio aqui, e se a gente conseguisse pegar, por exemplo, aqui uma seção transversal desse fio aqui, ó, e ver qual que é a quantidade de carga que passa por aqui, né? Contar quantos elétrons passam por esse fio. Então, nós conseguimos, durante um segundo, por exemplo, né? Eu consigo saber qual que é a minha corrente. Só que vejam que esse meu tempo, ele é um tempo tendendo a zero, né? Um limite que tende a zero, para que eu consiga determinar essa minha corrente. E aí, quem que é a minha corrente? A unidade de medida vai ser sempre ampere,
né? Então, isso vai ser a quantidade de corrente que nós temos ali, tá? E o fluxo, o nosso fluxo, a densidade, né? Desculpem, a densidade de corrente elétrica, quem é que vai ser a minha densidade de corrente? Vai ser a quantidade de corrente elétrica que eu tenho dividido pela área, né? Então, qual que é a minha área desse fio aqui, ó, né? Então, quanto menor for essa minha área, e quanto mais corrente eu tiver ali, mais elétrons se movimentando aqui, maior vai ser a minha densidade de corrente, tá? Então, eu tenho essas duas aqui, são as duas principais condições que a gente tem quando a gente fala ali da nossa corrente elétrica, tá? Quando a gente for falar de resistência, quando a gente falar, então, agora de resistência, o que a gente tem que lembrar? Das leis de Ohm, tá? Então, quando nós aplicarmos ali a nossa lei de Ohm, o que nós vamos ter ali como principais condições das leis de Ohm? A primeira delas, eu posso dizer, de certa forma, né, que eu posso considerar mais importante que essa daqui, ó. A resistência num determinado material vai ser sempre quem? O U dividido pelo I, né? O que significa isso? Ó? Que eu vou ter a minha resistência sempre vai ser dada em ohm, né? O meu U vai ser dado em volts e o meu I vai ser dado em ampere, tá? Então, toda vez que eu tiver que apresentar essa minha resistência aqui, ó, tá? Essa daqui são para resistores ômicos, né? Que daí tem o gráfico lá. Então, a minha resistência, que é ohm, vai ser quem? Vai ser a DDP do meu circuito dividido pela corrente, tá? Mas eu tenho a outra das leis de Ohm que me diz o seguinte, ó, que a minha resistência vai depender de quem? Da resistividade ρ, né? Que é o tipo de material que eu tenho, qual que é o meu condutor, vezes quem? O tamanho do fio condutor, né? O comprimento desse fio que eu vou ter, dividido daí pela área desse fio, tá? Então, aqui o que vai acontecer, ó? Isso aqui é metros, né? Isso daqui é metro quadrado, tá? A resistência continua sendo ohm, a mesma coisa, né? Prof, Oi. o A ali é o que você falou? É área. É a área do Ah, fio. Isso, é como se eu pegasse o fio, imagine aqui assim, né? Se eu pegasse esse meu canetão aqui fosse um fio, ó, vai ser essa área aqui, ó, a área de seção transversal dele, tá? No caso, nesse nosso caso que a gente sempre, geralmente vai trabalhar com fio, Luana, esse fio Sim. vai ser a espessura dele, tá? Tá. Essa área vai Entendi. ser a espessura desse fio, beleza? Beleza, Então, obrigada. tá? Essas duas aqui, ó, essas duas são as nossas principais, digamos assim, né? Essas duas equações aqui, ó, são as que determinam a minha resistência, tá? E aí que eu falei para vocês que vinha a potência, né? Ó, se nós temos... Oi, pode perguntar. O que é aquele, na segunda fórmula, a professora escreveu ali, R igual a... Rho, O é que tipo um significa? P. O Rho é a minha resistividade, que é o tipo de material que você tem, que eu mostrei lá para vocês, por exemplo, a diferença entre a prata e o cobre, né? Beleza. Prata, cobre, alumínio, isso daqui geralmente é tabelado, tá? E essa resistência aqui, ó, é ohm vezes metro, tá? Essa é a unidade de medida da resistência, da resistividade, desculpe, tá? Então, essa daqui é a resistividade que o meu material oferece, que o meu condutor está oferecendo. Geralmente vai ter uma tabela, tá? Então, isso daqui são as nossas resistências. E aí nós tínhamos a potência, ó. Quem que é a minha potência? Potência é U vezes I, tá? Como é que a gente determina essa nossa potência aqui, ó? A potência é em watts, né? O meu U, que é a minha DDP, é em volts, e o meu I é em ampere, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, potência U vezes I, né? Watts, volts e ampere, olhem aqui, ó, se eu for substituir, por exemplo, ó, quem que é o meu U? Ó, se eu pegar a lei de Ohm aqui, o meu U é R vezes I, ó, tá? Então, se eu substituir esse U aqui por R vezes I, como é que fica a minha outra potência, ó?
Se eu pegar aqui, potência igual U, quem é U? É R vezes I. E vezes esse outro I que já estava aqui, ó, tá? Então, a minha potência pode ser quem? R vezes I ao quadrado, né? Ó, então, eu posso achar uma segunda potência aqui, tá? Então, geralmente, o que que a gente define, ó? A gente define potência como U vezes I, tá? Mas ela também tem uma relação com a resistência, se eu quiser. Então, pode ser o R vezes o I ao quadrado. Agora, olhem a outra que eu posso ter, né? A outra potência que eu posso ter aqui. Se eu quiser substituir o I, ó, quem que vai ser o meu I? O meu I vai ser o U dividido pelo R, né? Ó, o meu I vai ser U dividido por R. Então, se eu substituir a potência aqui, ó, vai ficar U vezes quem? O meu I, que é U dividido por R, ó. U dividido por R. Então, a minha nova potência, nesse caso aqui, ela pode ser quem? U ao quadrado dividido pelo R, tá? Então, observem que eu posso ter essas três formas aqui de determinar a potência num determinado circuito, né? Eu posso fazer a potência como U vezes I, posso fazer a potência como R vezes I ao quadrado, e posso fazer a potência como U ao quadrado dividido por R, ok? Tá? Isso que vocês têm lá. Então, ó, de certa forma, aquilo que a gente vai precisar determinar são essas formulazinhas aqui, tá? A formulazinha da corrente elétrica, da densidade de corrente, e das minhas resistências e das minhas potências, tá? Depois eu tiro uma fotinho também e mando lá no grupo para vocês, ok? Vou fazer uns exemplos agora para vocês. Os exemplos que eu vou usar são os exemplos que vocês têm naquele livro que eu falei para vocês do Serway, tá? Que a gente vai utilizar ali, tá? Então, vejam, o primeiro exemplo que eu vou fazer aqui para vocês é o da página 775, tá? Mas é só para depois vocês conseguirem também resolver lá. O exemplo me diz assim, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem observar aqui. Acho que não, vai ficar meio desfocado, né? Mas é assim, ó. A resistência de um fio de nicromo, tá? Que é uma mistura de níquel com cromo. Calcule a resistência por unidade de comprimento de um fio de nicromo calibre 22 que tenha um raio de 0,321 milímetros, tá? E a resistividade desse fio é 1,5 10 na menos 6. Então, olha o que eu vou só tirar aqui os dados, ó. O que ele está me perguntando, ó, como um exemplo, tá? Então, eu preciso saber qual que é a resistência por unidade de comprimento de um fio de nicromo que tem um raio, tá? Então, eu vou simbolizar aqui um Rzinho de raio para a gente diferenciar da resistência, de 0,321 milímetros, tá? E tem uma resistividade, que eu falei lá que é tabelado, né? O meu Rho, é 1,5 vezes 10 na menos 6 ohm vezes metro. Tá? Então, essa é a resistividade. E ele quer saber qual que é a resistência por metro desse meu fio. Então, vejam bem, ó. Quem que é a minha resistência? Ó? Como eu estou falando de resistividade de metro, eu tenho que usar a segunda lei, ó. Então, Rho é igual a L dividido por A. O L eu tenho, que é 1 metro, porque ele quer saber qual que é a resistência por metro desse fio. O Rho eu também tenho, ó, mas eu não tenho a área. Mas esse meu fio, né, eu suponho que ele seja isso aqui, certo? A área de seção transversal dele, ó, a área de seção transversal dele é isso aqui, tá? Então, o que acontece aqui? Como é que a gente calcula a área de uma circunferência, por exemplo, né? Se eu for calcular a área da minha circunferência aqui, ó, é π vezes r ao quadrado, tá? Então, eu vou achar essa área porque ele me deu o raio desse fiozinho aqui, ó, tá? Ele me deu quanto valia esse raio, que é 0,321 milímetros. Então, a área disso aqui vai ficar quem? Vamos fazer aqui 3,14 vezes 0,321, 10 na menos 3, né?
e vai ficar embaçado ali, ao quadrado, tá? Então, se nós jogarmos isso daqui, vai ficar quanto? 3,14 vezes 0,321, deixa eu abrir um parênteses aqui, vezes 0,321 ESP menos 3, né? Porque é milímetros, eu vou transformar por metros, ao quadrado. Ó, a área desse fio é 3,23 vezes 10 na menos 7 metros quadrados, tá? Ó, essa é a área do fio. E aí, eu vou colocar aqui, né? Então, a minha resistência vai ser quem? 1,5, 10 na menos 6, vezes 1 metro, né? Porque é o comprimento, por unidade de comprimento, dividido pela área. 3,23 vezes 10 na menos 7, tá? Então, a minha resistência disso daqui vai ficar aqui, então, vamos lá. 1,5 ESP menos 6, dividido por 3,23 ESP menos 7. 4,64 ohms. Ó, essa é a resistência desse fio, tá? Então, de certa forma, gente, é sempre muito simples de calcular, tá? Agora, se eu quisesse, digamos assim, ó, numa letra B desse mesmo exemplo, ó, ele está me pedindo assim, ó, se a diferença de potencial de 10 volts for mantida num fio que tem uma resistência de 4,6 ohms, né, esse 4,64 ohms, qual que é a corrente elétrica que atravessa 1 metro desse fio? Ó, então, vamos pensar assim, eu preciso saber, agora eu tenho uma DDP de 10 volts, ó, tenho uma DDP de 10 volts, tenho uma resistência de 4,64 ohms, e eu preciso saber quanto que é a corrente elétrica que atravessa esse fio, tá? Então, como é que fica isso daqui, ó? Se eu quiser saber a corrente, né, ó, eu tenho da lei de Ohm lá, R é igual a U dividido por I, então, isso aqui vai ficar quem? Vai ficar 4,64 igual a 10 dividido por I. Então, o meu I vai ser 10 dividido, né? 10 dividido por 4,64, 2,15 amperes, tá? Então, essa é a corrente elétrica que atravessa esse fio aí, certo? Então, ó, quando a gente tiver para calcular lá e a gente estiver fazendo, por exemplo, essas relações de lei de Ohm, ou eu vou ter esse tipo de resistência aqui, né, que vai ter comprimento de fio, área e resistividade, ou eu vou ter quem? Eu já vou ter isso aqui, né, que é a minha DDP, a minha resistência e a minha corrente, tá? Então, são essas as duas principais que a gente tem ali. Daí, claro, né, gente, dentro dessas, das resistências e das resistividades ainda, que eu não passei lá para vocês no sistema, lá nas apresentações, são as associações de resistores, tá? Mas dentro das associações de resistores, vocês já sabem fazer também, tá? Eu só vou acrescentar aqui algumas coisinhas para vocês, tá? Então, quando nós estivermos fazendo lá, né? Vamos pensar assim. Quando nós colocarmos agora a associação, né? Vamos pôr aqui, ó. Associação de resistores. Quando a gente for fazer a associação de resistores, tá? Só para ilustrar vocês, isso daqui vocês já sabem fazer, né? Vocês fazem lá em circuitos. O que a gente tem de associação de resistores? Nós podemos ter dois tipos, né? Nós vamos ter uma associação em série, lembram lá que a gente fez dos capacitores também, né? E nós podemos ter uma associação em paralelo. Tá? Depois eu mando lá também para vocês isso aqui. Então, ó, quando a gente tem uma associação em série, o que significa? Que nós vamos ter os resistores, todos eles no mesmo caminho que a gente diz, né? Então, eu vou ter aqui entre um ponto A e um ponto B, né?
eu posso ter aqui uma fonte, por exemplo, né, uma DDP qualquer, certo? E aqui eu vou ter um R1, vou ter um R2, vou ter um R3, ok? Então, eu posso ter, esta é a minha associação em série. O que significa? O que a série é diferente da paralela? Porque quando a gente tem uma associação em série, se eu pegar uma corrente elétrica I, aqui, ó, ela está indicando a minha série, por quê? Porque se ela sair do ponto A para chegar no ponto B, ela tem que obrigatoriamente atravessar todos os resistores, né? Se ela tem que atravessar todos esses resistores aqui, ó, se um deles queimar aqui no meio, eu não vou conseguir chegar lá, tá? Então, nenhum deles vai acender. Isso indica que a minha corrente só tem um caminho. E quando ela só tem um caminho, então eu vou ter uma série, tá? Existem algumas características dessas associações, né? Que são as resistências, as correntes e as DDPs, tá? Que são as diferenças de potenciais. Quais que são as características, por exemplo, de uma associação em série? Toda vez que eu precisar achar o resistor equivalente da minha série, o que eu tenho que fazer? R1 mais R2 mais R3 mais quantos R's eu tiver aqui, né? Isso vai me dar quem? Isso vai me dar a resistência equivalente, tá? O que acontece com a DDP disso daqui, gente? Ó? O que acontece com o U para uma associação em série? O U, ele vai ser dividido entre os resistores, né? Cada resistor vai receber o equivalente à sua resistência. Então, significa o quê? Que o 1, para mim achar ele, eu tenho que fazer o R1 vezes o I, né? O U2, eu vou ter que fazer o R2 vezes o I, e o U3 vai ser quem? O R3 vezes o I. Por que eu vou fazer isso daqui, ó, vezes o I? Porque quando a gente coloca, ó, vou até um asterisco aqui, né? Quando a gente coloca a corrente, né, o I numa associação, ó, o I numa associação em série, o I total vai ser igual para o I1, vai ser igual para o I2, vai ser igual para o I3, vai ser igual para todos os Is que eu tiver, né? Então, o I, a corrente elétrica numa associação em série, ela é a mesma para todos os resistores. O U numa associação em série, ela é dividida entre esses resistores. Cada resistor desse vai receber o seu equivalente. E a resistência equivalente é a soma de todos os resistores que eu tenho ali. Isso significa o quê, gente? Que se eu tiver uma série, quanto mais resistores eu tiver associado aqui, maior vai ser a minha resistência, né? O que acontece numa paralela? Tá? Qual que é a diferença da série para paralela? Na paralela, o que eu tenho? Eu vou ter mais que um caminho para cada uma dessas correntes, né? Vamos pensar aqui que eu tenha 3 dessa forma, ó. Se eu pegar aqui o R1, pegar aqui o R2 e pegar aqui o R3, né? Se eu for chegar aqui de um ponto A até um ponto B, o que acontece com a minha corrente? Quando ela chega aqui, é a lei dos nós, né? Quando esse meu I chega aqui, ó, nesse ponto aqui, ele vai se dividir em 3 Is diferentes, ó, né? Então, eu vou ter aqui um I1, vou ter um I2 e vou ter um I3. Então, qual que é a característica dessas 3 coisas que nós definimos na série também? Da resistência, da DDP e da corrente. É que quando a gente for calcular a resistência equivalente, numa associação na paralela, se eu tiver 2 resistores, tá? Isso aqui só funciona para 2 resistores. Se eu tiver 2, eu posso fazer R1 vezes R2, dividido pelo R1 mais o R2, tá? Para 2 resistores. Se eu tiver mais que 2, então eu tenho que fazer isso aqui, ó. A resistência equivalente vai ser quem? 1 sobre R1, mais 1 sobre o resistor 2, mais 1 sobre o resistor 3, mais quantos resistores eu tiver aqui, tá? Então, isso aqui, ó, serve para quem? Para quando eu tenho mais que 2 resistores. E esse aqui, se eu tiver 2, fica mais fácil de fazer, tá? Então, a resistência equivalente, ó, numa associação em paralelo, o que acontece?
Quanto mais resistores eu associar, menor vai ser a minha resistência, tá? Isso me diz a associação na paralela. O que acontece com o U, tá? O que acontece com a DDP? Se eu tiver, por exemplo, nas nossas residências, geralmente a gente faz uma associação de paralelo, né? Com os nossos equipamentos e lâmpadas, enfim, que não deixam de ser resistores. O que acontece? A DDP, se for 110 ou 220, né, ou 127 lá chegando, ela vai ser igual para todos os resistores associados ali. Então, significa que a minha DDP vai ser igual, o 1 vai ser igual ao 2, que vai ser igual ao 3, ou seja, as DDPs serão iguais para todos os resistores, tá? Mas o que acontece com a corrente I? Ó, se a DDP é igual, então o I é que vai ser dividido. Isso significa o quê? Que o I do resistor 1 vai ser quem? Vai ser, ó, se eu for pegar lá, deixa eu voltar aqui, né, ó. Se eu pegar agora o meu I, ó, se eu pegar o meu I sempre vai ser quem, ó? Vai ser a DDP dividido pela resistência, tá? Então, o que acontece com o I? Vai ser o U dividido pelo R1, o I2 vai ser o U dividido pelo R2, o I3, ou seja, a corrente no resistor 3 vai ser o U dividido pelo R3, ó. Então, agora, o I é dividido entre cada um dos resistores. A corrente total, ó, a corrente total que chega aqui, né, ó, se eu pegar isso aqui, a corrente total que chega aqui vai ser dividida em I1, I2 e I3, ó, lei dos nós, né? A corrente que chega no nó vai ser dividida entre todos os ramos que eu tiver nesse nó. Então, o I total que chega aqui vai ter que ser igual à soma do I1 mais o I2 mais o I3, tá? Então, essas são as características quando a gente tem associações em série e em paralelo, tá? Vou repetir aqui, ó. Na associação em série, a resistência equivalente é a soma, a DDP vai ser dividida entre cada um dos resistores e a corrente é igual para todos. Numa associação na paralela, a resistência equivalente é a divisão dos resistores, né? Então, ela vai ser sempre menor quanto mais resistores eu tiver associados. A DDP vai ser igual para todos os resistores na paralela e a corrente vai ser dividida entre cada um dos resistores, tá? Além da série e da paralela, eu posso ter o quê? Eu posso ter uma associação mista, né? E aí, quando eu tenho uma associação mista, eu vou ter que analisar cada parte do meu circuito. Vamos pensar assim, ó. Se eu tiver uma associação mista aqui, digamos que eu tenha isso aqui, ó, né? Eu vou ter aqui, e daí vou ter isso aqui, tá? Então, eu vou ter aqui e aqui um resistor, ó, tá? Se eu colocar isso daqui, ó, se eu colocar um resistor 1 aqui, um resistor 2 aqui, e um resistor 3 aqui, ó, tá? Que eu vou ir de um ponto A até um ponto B, como é que eu vou resolver essa resistência? Vocês já fazem isso lá, né? Em circuitos, vocês já fazem algumas coisas nesse sentido. Então, primeiro, ó, eu tenho que ver aqui. Então, se eu chegar disso aqui até aqui, ó, eu tenho que saber onde é que estão os nozinhos, ó. Se eu sei onde é que estão os nós, eu consigo identificar daí qual que é o ramo que tem série, qual que é o ramo que tem paralela, ou qual é a malha que tem uma série, ou qual é a malha que tem uma paralela, tá? Então, aqui eu vou ter um resistor 1, ó, ele tá sozinho aqui, não faço nada com ele por enquanto. Mas esses dois aqui, ó, esses dois resistores aqui, eles estão associados numa paralela. Por que eles estão associados numa paralela? Porque aqui eu tenho um ramo do circuito, aqui eu tenho outro, ó. Ou seja, aqui eu teria um fio, né? Vamos pensar assim também, e aqui eu tenho outro, ó. Então, esses dois aqui estão numa paralela. Significa o quê? Que eu resolvendo esse R1 e esse R2, eu vou acabar tendo isso aqui no meu circuito, ó. Eu vou ter, aliás, o R2 e o R3, né? Eu vou acabar tendo um outro resistor, que é o resistor equivalente desses dois, ó. E aqui. Agora sim, ó, se eu tenho esse R1 aqui, e esse aqui é o resistor equivalente entre o 2 e o 3, né?
Aí, agora, esses dois aqui estão no quê? Estão numa série, né? Então, eu posso resolver isso daqui, ó, que vai acabar no quê? Num resistor equivalente aqui, né? Então, ó, vou ter um resistor equivalente total nesse circuito aqui, de A até B, nesse sentido, ó. Então, o que que eu fiz aqui numa associação mista? Eu resolvi essa paralela aqui, né? E resolvendo essa paralela, eu vou ter essa série aqui que vai acabar num único resistor, ok? Então, vejam, ó, esta associação mista fica fácil de você identificar. Daí, depois, o que que acontece aqui nessa associação mista? Ó? Eu posso ter determinadas situações aqui, ó. Por exemplo, eu posso calcular a corrente aqui, posso calcular a potência, posso calcular DDP em cada ponto do circuito. Daí depende do tipo de circuito que eu tenho, né? E do tipo de problema que eu preciso resolver ali. Claro que aqui na Física 3 a gente resolve problemas bem mais simples, né? Na vida de vocês aí como engenheiros eletricistas e nos circuitos elétricos vocês vão ter problemas bem maiores para serem resolvidos, tá? Eu vou resolver mais alguns exercícios, mais alguns exemplos aí com vocês, tá?